E já de volta com o nosso programa Vida e Saúde. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência que você nos dá. Como é bom estar com você, como é bom ter você também nessa programação. Hoje o assunto muito sério, obesidade. Conosco uma das maiores autoridades para falar do assunto, a doutora Mila Cunha, médica endocrinologista e também professora dessa matéria na PUC de Campinas. Aceitou nosso convite, que está brilhantemente falando tudo sobre os riscos da obesidade. Aliás, doutora, voltando a esse tema, o tema é a obesidade, ou seja, quais são as complicações? A obesidade é só a gordura que está ali? Ou isso pode levar para um colesterol, pode levar para o coração, pode fazer subir a pressão? Quais são as consequências de uma obesidade não tratada, doutor? Então, a obesidade leva a várias doenças, né? Então, o aumento da pressão arterial, né? Porque o coração precisa aí uma força maior para distribuir sangue para esse corpo inteiro que está obeso. A gente tem o aumento dessas gorduras, né? Essas gorduras, o aumento do colesterol, o colesterol ruim, né? Que vai fazer o quê? Essas placas de ateroma que fazem o entupimento das veias, podendo causar o que a gente chama de acidente vascular cerebral, né? O que a população fala, conhecido como derrames, e os infartos, né? O infarto do coração. Além de ter problema no fígado, importante, né? Esteatose hepática, que é aí uma precursora do quê? Da cirrose, que às vezes não tem nenhuma ligação com o álcool, e sim com o acúmulo de gordura no fígado. Além de problemas articulares, né? O paciente ter dor no joelho, dor na coluna, além de todo o problema emocional que a obesidade traz para o paciente. Então, é doença, e o diabetes, né? Não podemos esquecer do diabetes, que é uma doença que, somada a isso, aumenta muito o risco dessas doenças cardiovasculares que eu falei, que pode levar o quê? À morte ou a uma qualidade de vida ruim, né? Sem movimentação de membros, sem conseguir fazer toda a atividade que o indivíduo pode fazer. Doutora Mila, é mais comum a gente ver, nas mulheres também, mas é mais comum nos homens, enfim, ter aquela barriga um pouco avantajada, né? Enfim, não é só o estiramento dos músculos, enfim, tem gordura ali, né? Tem. Essa gordura, né? Essa gordura localizada é um risco, doutora? Um risco. Essa gordura que a gente chama de gordura abdominal, né? A gordura visceral. A gente, por muitos anos, a gente acreditou que o adipócito, né? Que é a célula de gordura, era uma célula que se enchia e se esvaziava de gordura conforme o paciente ganhava ou perdia peso. Hoje em dia a gente sabe que o tecido adiposo é um dos tecidos mais atuantes. E o pior, que em excesso ele produz o quê? Substâncias inflamatórias que vão alterar o vaso sanguíneo, propiciando o quê? Esse quadro de infarto que eu falei. Então, o indivíduo obeso, a gente fala, chega a ser um indivíduo inflamado por conta dessas substâncias produzidas pelo tecido adiposo. Um quadro grave. E é só uma questão assim, da gravidade, grave por causa da gravidade. Por que se localiza aqui, doutora? Por que não vai para a perna? Por que aqui? Porque a distribuição muito mais comum no homem. A mulher também pode ter, né? Mas a mulher tem mais uma gordura, principalmente em nádega, em coxa, que é o que a gente chama de uma gordura periférica, não uma gordura tão central. E essa gordura periférica parece ser não tão prejudicial quanto essa gordura localizada no abdômen, essa gordura visceral. E é justamente porque ali está o estômago, etc., e ela fica ali, né? É onde você tem o maior acúmulo desse tipo de gordura, no abdômen. E essa região também é elástica, ela vai... Né? Doutora, aqui, perguntas estão chegando. A Andréia de Alfenas, Minas Gerais. Obrigado, Andréia. Eu sofro para emagrecer durante 3 meses, já perdi até 10 quilos. Porém, se eu me descuidar, em um mês eu recupero tudo. Por que é difícil perder e tão fácil ganhar peso? Pergunta a nossa amiga Andréia, doutora. Muito boa pergunta, Andréia. Existe lá no nosso cérebro, nesse centro da regulação do peso, né, da regulação dessa questão de gastar energia e consumir energia, uma situação em que o corpo se acostuma com aquele peso. Então, se você está habituada com esse peso ao redor de 1 a 2 anos, o seu organismo interpreta que aquele é o seu peso. E ele vai fazer de tudo para você manter esse peso.
é o que a gente chama de set point, tem até esse nome. Então você se esforça, se esforça, se esforça para perder peso e você bobeou, você ganha esse peso novamente. Então o que tem que fazer? Continuar nesse esforço para não recuperar. Porque seu organismo, você tem que permanecer nesse peso ao redor de 2 anos para ele se acostumar com esse seu peso, para ele harmonizar com esse seu peso. Doutora, aqui tem perguntas chegando sobre cirurgia bariátrica, a gente vai entrar no tema, mas nós falamos sobre remédios antes, né? E o João Carlos de Santos Dumont, Minas Gerais também, obrigado, seu João Carlos. Quando é necessária a indicação de remédios para a perda de peso? Quais as consequências, pergunta o João Carlos, doutora? Então, João, infelizmente a gente não tem uma farmacologia, né, nenhum medicamento muito bom para perda de peso, ainda. Né? Isso é uma... Todo remédio que interage lá no sistema nervoso central, ele tem muito mais efeito colateral do que efeito benéfico com a perda de peso. Então, todo paciente obeso com essa classificação, né, ou seja, um índice de massa corpórea maior que 30, tem indicação de um tratamento. Pode ser medicamentoso ou não, né, dependendo de cada caso. Efeitos colaterais, isso tudo a gente tem que ter um tratamento individualizado. Mas ele, com a obesidade, você já tem essa indicação de tratar. O Joaquim de Campinas, obrigado Joaquim pela participação, estou malhando 3 vezes na semana e fiz uma reeducação alimentar e durante 4 meses perdi 13 quilos. Esses números são bons? Estou na meta? Pergunta o nosso amigo Joaquim de Campinas, que está determinado aí, doutora. Então, Joaquim, eu acho que você tem que sempre olhar para esse sucesso que você teve, né? Acho que está sendo... em 4 meses está sendo ao redor de 3 quilos por mês, né? Exato, é. Então, acho que está muito bom, você está de parabéns, continue assim. E pensa o seguinte, que você tem que ter uma manutenção dessa perda de peso, né? Você não pode perder e depois relaxar, tem que manter essa atividade. A Antônia de Bauru, São Paulo, obrigado Antônia pela participação. É saudável e possível alterar o metabolismo para ajudar na perda de peso? Alterar, né? É possível alterar o metabolismo para perder peso? Então, seria muito bom se a gente conseguisse aumentar o nosso metabolismo, né? De um jeito com remédios. Todos os remédios que aumentam o metabolismo, eles causam efeitos colaterais importantes, tá? Então, a gente, não sei se o senhor lembra, mas assim... Alguns médicos antigamente passavam umas fórmulas malucas aí para perda de peso e usavam inclusive o hormônio da tireoide para perda de peso com essa intenção. Então isso não deve ser feito porque você aumenta o metabolismo, você atrapalha várias coisas, inclusive o coração, a saúde do osso. Então como é que a gente consegue aumentar o metabolismo? Fracionando a dieta, como a gente disse há pouco tempo, e com atividade física. Alguns trabalhos dizem que a cafeína pode melhorar isso, mas é muito pouco, tá? A gente ainda não tem nada muito bom para alterar esse metabolismo. Então, ainda alimentos e tudo é uma taxa muito pequena e remédio nem pensar. Doutora, a gente está falando sobre obesidade, enfim, estamos falando sobre perda de peso e perder peso saudavelmente. Nós fizemos uma matéria. Nós queremos convidar a senhora para assistir e depois comentar uma matéria sobre como emagrecer saudavelmente. Vamos lá. A idade não importa. O que todos buscam é uma forma de ter uma vida mais saudável. E para isso, todo esforço vale a pena. Eu não como açúcar, sal, pão. Eu tirei praticamente tudo, né? Do que eu comia. Então agora mais frutas, verdura. Estou caminhando muito. Então assim eu consigo emagrecer. Tem que fechar a boca, senão não tem jeito. Tem excesso de peso, eu já fui nutricionista, mas a gente não tem disciplina para continuar esse tratamento e alimentação saudável. Não tem muito o que fazer, fechar a boca, né? Tomo de 3 a 4 litros de água por dia e eu aconselho que o emagrecimento é só com exercícios e uma dieta balanceada. A maioria das pessoas pensa que somente com a atividade física e a alimentação é o suficiente para a perca de peso, mas isso representa somente 30% da energia que gastamos. O restante, 70%, é destinado à taxa metabólica basal, ou seja, dormir, descansar, respirar. Então, para ter uma vida saudável é necessária a junção desses fatores.
Quando a meta é emagrecer, a alimentação é um dos principais pontos. Porém, parte da população faz isso de maneira errada, passando horas sem se alimentar ou comendo mal. Então, uma forma de emagrecer de maneira saudável é comendo de tudo um pouco, quanto mais colorido e variado, melhor. E fazer uma alimentação onde não ocorra restrição de nada. Tudo é importante num plano alimentar. Eu brinco que o protocolo do obeso é de manhã um cafezinho preto, almoço um salgadinho, e fala, mas é assado. E à noite vai para a churrascaria. Então, é totalmente errada a alimentação dele, né? O jargão da nutrologia fala que devemos comer como um rei de manhã, um príncipe à tarde e um mendigo à noite. Então, à noite é o horário que menos se come. Outro ponto destacado é como nosso corpo reage a dietas e a rápida perca de peso que podem posteriormente desencadear o efeito sanfona. Então, se a pessoa perder rapidamente, vão desencadear uma série de mecanismos fisiológicos para segurar essa massa corpórea, porque o cérebro faz o desenho do seu corpo. Então, você tem que perder essa característica gradativamente e não rapidamente. Então, quando você vê, perca 10 quilos fazendo a dieta, nem faça, porque é uma dieta supressiva, uma dieta que vai te levar a problema de saúde. Carlos nunca se importou com a alimentação e muito menos com o peso, até engordar 20 quilos em 1 ano e meio. Eu sempre tive um peso bom, e aí por relaxo, por coisas, né? Para de fazer esporte, o dia a dia, você vai ficando relaxado, enfim, a má alimentação. Eu nunca tinha sido uma pessoa de ter uma boa alimentação, comer salada, essas coisas, achando que você nunca vai engordar. A partir de uma foto que decidiu emagrecer. A primeira coisa que fez foi mudar os hábitos alimentares e, aos poucos, começou a ver os resultados. Depois de 20 dias eu percebi a diferença. Então isso anima, porque se você fica pesando muito, sempre, a diferença que você vai vendo é muito pouca. Então algumas pessoas acabam desanimando, falam, não está dando resultado, então vou parar. A autoestima é um entre tantos os outros benefícios que a volta do antigo peso trouxe a Carlos. E não tem sensação mais gostosa, primeiro, essa foi a primeira sensação. Quando você começa a perder o peso, você voltar a usar roupas que você não usava mais porque elas estavam muito apertadas. Porque quando você está meio gordinho, assim, então você fica, você senta, é a sua calça que abaixa, a sua camisa que levanta lá em cima, você entendeu? Então as pessoas parecem que às vezes não é que elas te olham de outro jeito, mas na sua cabeça você acha que as pessoas estão te olhando de outro jeito. Então eu acho que isso são as melhores coisas que tem, assim, você perder o peso e ter uma vida saudável. Doutora, que interessante a matéria, a gente pode ver que todos eles tomaram consciência, né, do que é certo e não precisou aquelas loucuras, daquelas dietas de lua, do alho, da cebola, do tijolo, da sopa, enfim, né? É a consciência, doutora, é a mudança de paradigma, é isso? É, exatamente, uma mudança aqui em cima, né? E saber que aquilo que eu falei, que você tem que fazer tudo, né? Então, é desde dormir, desde o exercício, né? Desde controlar essa emoção. Precisa estar tudo certinho para você conseguir manter esse estilo de vida saudável, para você conseguir e perpetuar, né, esse estilo de vida. Então, é devagar e sempre, eu acho. Doutora, a gente viu também na matéria do doutor Edson, nutrólogo, já teve aqui, um grande abraço, doutor Edson, e é aquilo que a senhora falou, ou seja, equilibrar as porções durante o dia, porque não adianta a pessoa dizer assim, eu não tomo café da manhã, né? Eu só almoço durante o dia, minha refeição é só almoço, o resto, ou seja, não tomo café, ou seja, é prejudicial, né, doutora? É muito interessante que essa questão do café da manhã, fizeram um trabalho no qual você fez essa pergunta para os pacientes que estavam acima do peso e para os pacientes, um grupo controle com peso normal. E teve essa diferença, né? Uma prevalência muito grande da obesidade naqueles que não fazem o café da manhã. Então, isso que o doutor Cretide falou é importantíssimo, né? A gente comer um pouquinho mais durante o dia e diminuindo essa porção durante a noite. Parece antigo, mas é verdade. É verdade que o nosso cérebro interpreta que quando a gente dá um espaço muito grande sem comer, ele está acumulando, ele reage de outro jeito? Exatamente, ele diminui
né, o metabolismo basal tentando proteger você. Então, na verdade, o nosso DNA, né, que eu falei, lembra lá do comecinho? Claro. O que ele fez? O que o nosso DNA está preparado? Para acumular energia. Ele não sabe quando ele não sabe essa oferta que a gente tem de comida. Ele foi planejado para aquele estilo de vida, né? O homem das cavernas caçava um dia, tinha comida, mas depois ele não sabia quando ele ia se alimentar. Então, aquele tempo em jejum, o metabolismo abaixa para você consumir menos energia. Então, ou seja, a obesidade é uma forma de trair a essência do próprio ser humano? Porque está indo contra ao que o DNA... Exatamente. Né? Você está prejudicando. Nossa, né? Agora foi filosófico demais. Foi. O excesso de alimento, eu acho que assim, o excesso de alimento vai mudar todo o nosso equilíbrio metabólico, né? E você desequilibrando isso, você ganha peso e um monte de doença junto. Vamos às ruas, o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Meu nome é Eliane, gostaria de te fazer uma pergunta. Dormir mal contribui para a obesidade? Aí, doutora, a senhora acabou de citar, ou seja, o dormir faz parte também da perda de peso. Dormir mal atrapalha de vez? Atrapalha muito. Então, esse descanso que a gente tem, né, existe um ciclo que a gente chama de ciclo circadiano, que é essa diferença que a gente tem do dia e da noite, do sono e da vigília. E quando isso está interrompido por qualquer coisa, ou o próprio paciente obeso que não consegue dormir adequadamente pela apneia do sono, pelo ronco, né, em que você não tem esse descanso que o seu organismo precisa, existe uma alteração nessa secreção desses hormônios e você aumenta o apetite e engorda. Então, o sono é importantíssimo. Além do mais, você vai estar irritado, não vai trabalhar direito, e para compensar essa irritação, você vai colocar doce, aí tem aquele ciclo que a senhora falou. Aquele ciclo que eu falei. Doutora, eu tenho diabetes e sou obesa, controlo a minha alimentação e não consigo emagrecer. A diabetes dificulta a perda de peso? É a Claudimara de Campinas que perguntou, doutora. Obrigado, Claudimara. Então, Claudimara, o tratamento da obesidade é um tratamento muito difícil. Ninguém está falando que é fácil, tá? Acho isso que é importantíssimo. Várias coisas são importantes quando a gente vai falar do tratamento da obesidade. A idade, né? Principalmente a mulher, a menopausa ou não a menopausa. E no seu caso, o tratamento que você faz para o diabetes, né? Se usa insulina, eu comentei com isso, se a gente não tem um controle adequado e tem que aumentar a dose da insulina para tentar controlar isso, você pode sim ganhar peso. Então, é uma situação difícil, você tem que ser perseverante, né? Eu acho que você tem que ter essa alimentação controlada e o exercício físico, ele tem que ser um aliado seu para quê? Para aumentar o gasto de energia. Que maravilha. A dieta do carboidrato tem o mesmo benefício para emagrecer? Tem alguma contraindicação? É a Joana de Belém, lá no Pará, acompanhando o programa, doutora. O que será a dieta do carboidrato? Dieta do carboidrato. Será que é uma dieta da restrição do carboidrato? Só come carboidrato? Pode ser que só come, ela só come carboidrato. Complicado, né, doutora? Complicado. Nenhuma dessas dietas com restrição de algum grupo alimentar, elas surgem em efeito ou são dietas em que a gente vai ter um benefício do ponto de vista de saúde, tá? Toda vez que o melhor jeito de perder peso, do jeito mais saudável, é balanceando. Então, nenhum alimento é prejudicial se a gente faz uso numa quantidade adequada. Só comer carboidrato não é adequado para ninguém. Vai faltar um monte de vitamina, vai faltar fibra, vai faltar proteína. Então, não é adequado. E acho que também não é uma boa alternativa para a perda de peso. A Benedita Nadir de Oliveira de Jaú, São Paulo. Obrigado, Ana Benedita. Por que algumas pessoas que tomam insulina, né, que a senhora citou um pouquinho da insulina, aí, umas emagrecem e outras não? Depois que começou, ela disse tomar, engordou 20 quilos. É isso que eu comentei, né? Então, se não existe esse controle aí no que a gente está comendo e só a intenção de controlar a glicemia, quer dizer, eu como o que quiser e eu vou tentando aumentar a insulina para tentar controlar isso, pode sim ganhar peso. Mas volto a falar, a insulina não é um tratamento ruim, né? Existe esse efeito colateral, mas que a gente pode, durante o tratamento, com uma alimentação saudável, diminuir esse risco de ganho de peso. Gente, está muito bom o programa, vou chamar o intervalo na sequência e vamos falar um pouquinho sobre essa cirurgia bariátrica, o que é e quando ela é recomendável. Então, quer saber isso e muito mais? Não sai daí, o Vídeo Saúde volta para o intervalo, volta só para você.